Fala, galera. Vamos lá? Vamos começar a fazer uma revisãozinha aqui sobre inox. Na verdade, essa aula de inox ela é uma base para que você entenda a parte de eletroquímica, né? Então, a base da eletroquímica vai estar nesse aulinha de inox. Então, essa base vai ser para ajudar todo mundo a entender melhor a parte de eletroquímica. Vamos lá? Vamos direto ao ponto? Vamos ver como é que funciona o cálculo do NOx. Pronto. Vamos lá. Primeiro, número de oxidação. Número de oxidação. Né? Esse número de oxidação, também conhecido pelo termo NOx, qual a ideia central dele? É você descobrir a carga. NOx é sinônimo de quê? De carga. Qual é a carga adquirida por um determinado átomo? A pergunta é, qual é a carga adquirida por um átomo quando você faz uma ligação química? Pronto. Carga. Como assim carga? Você pode ter carga positiva, você pode ter carga negativa, né? E você pode ter, inclusive, não ter a carga de zero. Os dois átomos fazem uma ligação e essa carga dá zero no final. É possível? É possível. Então, a base da eletroquímica está toda em você descobrir quais são as cargas elétricas. Então, vamos entender mais ou menos como é que funciona. Professor, mas como é que eu vou adquirir essa carga? Essa carga, ela é adquirida justamente por onde? Pela ligação química. Então, você vai ter uma ligação química. E é essa ligação química que determina a carga que você adquire. Pronto. Pode ser mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, pode ser 0, pode. E justamente no tipo de ligação química que nós vamos ter, é essa ligação química que vai determinar a base das cargas que iremos descobrir. Vamos lá? Vamos começar aqui falando um pouquinho dessas ligações. Então, seria basicamente o seguinte. Não sei se você lembra, mas a ideia central da ligação química, você tinha dois tipos de ligação química, certo? Eu vou começar aqui pela iônica, que é a mais fácil de você vislumbrar. A ligação iônica, ela pode se dar de que forma? Lembra? Sempre tem um cara que vai perder elétrons, tá? A ideia central da ligação iônica é alguém que vai perder elétrons, mais um cara que vai o quê? Ganhar elétrons. Então, você vai ter um cara que perde elétrons juntamente com um cara que o quê? Que ganha elétrons. E esse cara que perde elétrons, ele fica carregado positivamente. Vira um cátion. Você lembra desse termo, cátion? E o cara que fica eletrizado negativo, o cara que ganha elétrons fica eletrizado negativamente. Lembra? Carga negativa. Pronto. Então, e o que gera, professor, essa perda e esse ganho de elétrons? Aí a gente aprende que é a diferença de eletronegatividade. É essa diferença de eletronegatividade que faz com que o seu átomo perca elétron e o outro ganhe elétrons. E essa eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons. Lembra? Capacidade de atrair elétrons, capacidade de adquirir elétrons, lembra? Tabela periódica se chama de eletronegatividade. Pronto. Qual é a tendência, então, natural das coisas? Nós aprendemos na tabela periódica que, vamos lembrar aqui rapidamente, a eletronegatividade, só para lembrar, a eletronegatividade, ela tem uma variação, vamos fazer aqui um desenho rápido da tabela, tem uma noção geral, lembra? Pronto. Família 1A, 2A, aqui a família o quê? A família 7A, 5A, 6A, 7A, 8A e a família dos gases nobres aqui, 8A. Pronto. Os metais, basicamente, você fazendo a divisão da sua tabela, você tem para cá os metais. Né? Esses caras são os metais. Esses caras aqui
são os ametais, né? E esse cara aqui são os gases nobres, correto? Gases nobres. Pronto. O que a gente aprendeu basicamente? Que a eletronegatividade, ela sempre aumenta para lá. Então, para lá estão os caras de alta eletronegatividade, ou seja, se fosse uma aula de física aqui, você ia fazer a resultante mais ou menos nesse sentido, né? O que seria uma resultante nesse sentido? Para cá estão os elementos que têm maior o que? Eletronegatividade. E um dos elementos que tem maior eletronegatividade na tabela periódica, sem sombra de dúvida, é o flúor. Então, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, pessoal, o que a gente pode resumir? Os menos eletronegativos da tabela são os metais. Então, os metais são os que têm menor eletronegatividade. E os ametais, notadamente quem? O flúor é o cara que tem maior eletronegatividade. Perfeito. E aí a gente aprende basicamente um decorebazinho, que vem primeiro, o elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor, depois vem o nitrogênio, o oxigênio, só um instante, o oxigênio, o nitrogênio, né? Cloro, bromo, vem vários elementos. Aí vem o carbono, o hidrogênio e, por último, os metais. Então, os elementos que têm menor eletronegatividade são os metais, não esqueça disso. Eletronegatividade é tendência de quê? De ganhar elétrons. Então, veja bem, o que a gente consegue vislumbrar a partir daí? Ora, se eu pego o sódio, que é um cara da família o quê? 1A, sódio da família 1A, ele só tem um elétron na última camada. E eu pego o flúor. O flúor é um cara que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. É natural. O sódio é um cara que tem baixa eletronegatividade e o flúor é um cara que tem alta eletronegatividade, esse cara tem tendência de atrair elétrons. Então, naturalmente, o que vai acontecer? Esse elétron que é do sódio tende a passar para quem? Para o flúor. Ora, qual é a consequência disso, pessoal? O sódio, ao perder uma carga negativa, fica com uma carga positiva, digamos, a mais. Embora não seja adequado usar esse termo, mas o sódio ficou positivo porque um elétron foi embora. E o flúor, ao receber a carga negativa, o elétron dele, fica com uma carga negativa. E, efetivamente, há uma, olha só que interessante, transferência de elétrons do cara de maior, vamos dizer assim, de maior eletronegatividade, certo? Para o cara de menor eletronegatividade. Então, a tendência normal é essa, a perda e ganho de elétrons. Então, a perda e ganho de elétrons. Então, esse tipo de ligação, ele sempre é caracterizado pela perda e pelo ganho de elétrons. Ligação iônica sempre é assim. E onde é que está o NOx nessa estrutura? É aí que entra. Ó. Quando você disse que o sódio perdeu um elétron e o cloro ganhou um elétron, você chegou na conclusão que o sódio passou a ter uma carga mais 1 e o cloro passou a ter uma carga de quanto? Menos 1. E essas cargas vão justamente receber o nome de quê? De NOx. É o número de oxidação deles. Então, essencialmente, o NOx ele surge com as ligações químicas. É uma coisa inexorável. Se você faz uma ligação iônica, sempre vai ter um cara positivo, sempre vai ter um cara negativo. É o que nós chamamos, não sei se você lembra desses termos, esse cara recebe o nome de cátion e esse cara recebe o nome de quê? De ânion. Sempre na ligação iônica você vai ter a presença do cátion e do ânion, certo? Então vamos lá. Acompanhe comigo essa análise agora. Olha só. Então, a ligação iônica, ela faz com que os átomos fiquem efetivamente com uma carga, certo? Exemplo, pegamos o sódio, só um instante, deixa eu mudar essa cor aqui. Pegamos o sódio, né? O sódio, que ficou com carga positiva, pegamos o cloro, digamos, o cloro, foi o flúor, se não me engano foi o flúor, né? O flúor, que tem carga negativa, e aí ocorreu uma atração entre eles, correto?
cargas positivas e negativas se atraem, formando a molécula de NaCl. Essa estrutura do NaCl é a estrutura que você vai encontrar. Normalmente essas estruturas são sólidas, né? E a carga adquirida por eles sempre será sódio por ter perdido 1 mais 1, cloro por ter ganhado 1, eu já troquei por cloro, mas tudo bem, cloro menos 1, e aí você adquiriu, e essas cargas que eles adquiriram, nós demos o nome de quê? De NOx, perfeito? Então isso é NOx. Agora, quando você trabalha com a ligação covalente, há uma pequena diferença com a ligação covalente. Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque na ligação covalente não há formação de íons. Não há formação de íons. E se não há formação de íons, não há transferência de elétrons. Então, ninguém perde, ninguém ganha. Não há perda e ganho de elétrons. Não há. E se não há perda e ganho, você já vai dizer o que para mim? Pô, professor, então não tem cátion e ânion, nós só temos cátion e ânion na ligação iônica. Então só teria NOx na ligação iônica. Não. Você pode ter NOx na ligação covalente ou não ter o valor, né? 0, mais 1, mais 2. Como é que funciona? Na ligação covalente ocorre o fenômeno do quê? Do compartilhamento. Então, a grande questão aqui, pessoal, é o compartilhamento. E esse compartilhamento, ele pode ser igual ou desigual. Como assim igual ou desigual? Eu posso ter um compartilhamento em que os caras que estão compartilhando apresentam a mesma eletronegatividade, que é o caso do hidrogênio, nessa ligação que eu estou fazendo aqui, ó. Então, você pode ter os dois com a mesma eletronegatividade, mas você pode ter o hidrogênio, por exemplo, combinando com o flúor, que é um cara que tem alta eletronegatividade, mas o hidrogênio não chega ao ponto de perder. A eletronegatividade do hidrogênio assume um valor de tal sorte que o flúor não consegue levar esse elétron de uma única vez, como ele fez com o sódio, perfeito? Então, aqui a gente fala que é um compartilhamento igual. E aí vocês vão ver que nesses casos, como o compartilhamento é igual, a gente vai dizer que a carga é nula. E nesse caso, não. Embora o compartilhamento haja um compartilhamento, esse compartilhamento é desigual. O que é isso? Na verdade, esse elétronzinho aqui do nosso amigo hidrogênio, ele fica mais próximo de quem? Do flúor, gerando uma tendência de esse lado ficar negativo e uma tendência desse lado de ficar positivo. Não fica efetivamente cátion e ânion, não fica positivo e negativo, mas há uma tendência para ficar positivo e negativo. Então, deixe-me ser mais claro para você. Vamos pegar aqui uma outra situação aqui. Olha só. Vamos lá. Se eu pego NaF, eu já sei que é uma ligação iônica, porque eu tenho a presença do sódio, eu já sei que o sódio vai ficar positivo, eu já sei que o cloro vai ficar negativo, eu não tenho dúvida disso. Se me perguntar na prova, qual é o NOx do sódio? Eu vou dizer mais 1. Qual é o NOx do flúor? Eu vou dizer o quê? Menos 1. Agora, se eu pego o hidrogênio e ligo com o flúor, o que eu vou analisar a partir de agora? O hidrogênio, como o flúor é mais eletronegativo, o hidrogênio tem tendência a ficar positivo e o flúor tem tendência a ficar negativo. Logo, nessa hipótese, se eu fosse responder da mesma forma, eu vou dizer que o hidrogênio é mais 1 e que o flúor é o quê? Menos 1. Ó, pessoal, é muito tranquilo esse negócio de NOx. Ah, mas como é que eu vou saber que o hidrogênio é mais 1 e o flúor é menos 1? Muita calma que eu vou lhe ensinar como é que você vai proceder para descobrir esses valores. Por enquanto, eu quero que você entenda o quê? O conceito de NOx. Então, vamos lá. Deixa eu melhorar aqui a situação para você. Olha só. Então, NOx é o quê? NOx é igual a carga. NOx é a mesma coisa que carga. Você vai trabalhar com NOx, você vai trabalhar com carga. Perfeito. Quando é que essa carga surge? Quando o cara faz uma o quê? Ligação. Professor, e se ele não fizer ligação? Ora, se ele não fizer ligação, a carga dele é 0. Exemplo, hidrogênio sozinho, não fazendo ligação química, a carga dele é 0. Cloro, não fazendo ligação química, a carga dele é 0. Flúor, não fazendo ligação química, a carga dele é 0. Então,
É uma condição sine qua non, é uma condição necessária para que o cara adquira uma carga, que ele efetive uma ligação. Aí eu alertei vocês de duas situações. Quando essa ligação ela é do tipo iônica, essa carga ela é efetiva. E quando ela é uma ligação covalente, ela tem uma tendência de ser uma carga, mas ela não é efetivamente uma carga. Então, preste bem atenção porque eu estou lhe falando. Na ligação iônica, nós vamos ter sempre uma carga o quê? Real. Real. Ela existe, ela é real. Na ligação covalente, ela é apenas o quê? Uma ficção. Perfeito? É uma ficção que você vai trabalhar a partir daí. Pronto. Essa é a ideia central do que seria NOx. Então, NOx é carga. Essa carga, ela adquire quando você efetiva uma ligação. Se você não faz ligação, o NOx é quanto? Zero. E se a ligação foi iônica, você percebeu que essa carga é bem real, ela existe porque forma catiônio. No caso da ligação covalente, é uma coisa apenas o quê? De ficção. É uma coisa que tem tendência a ficar positivo e negativo, mas não necessariamente fica devido à diferença de eletronegatividade. Perfeito? Então, vamos lá. A grande questão agora é como nós vamos calcular esse NOx. Pronto. Assim, cálculo do NOx. Vamos escrever aqui. Cálculo do NOx. Professor, como é que eu vou efetivar o cálculo do NOx? Pronto. Muito simples. Primeira coisa que eu digo para você. Existe um pessoal que tem NOx fixo. Então, tem uma galera que tem NOx fixo. Quem são o pessoal ou os átomos que têm NOx o quê? Fixo? Claro, esse NOx fixo é quando o cara efetiva o quê? Uma ligação. Ele tem que estar fazendo uma ligação química, ok? Se ele estiver sozinho é zero. Mas em tese, se ele está efetivando uma ligação química, o NOx dele é quanto? Vamos descobrir? Vamos lá. Se ele tem NOx fixo, família 1A, toda a família 1A, toda a família 2A, a prata, o zinco e o flúor. Pronto, pessoal. Esses são os caras. Quem são os caras? Desculpe, a família 1A não inclui o hidrogênio aí, beleza? Só os metais da família 1A. Os metais da família o quê? 2A. A prata, o zinco e o flúor. São somente esses, incluindo, me perdão aqui, deixa eu incluir a família 3A. Então, nós temos a família 3A também, a prata, o zinco e o flúor, beleza? São esses, NOx fixo. E os demais não terão NOx fixo. Então, você tem que fixar, trabalhar com família 1A, 2A, 3A, prata, zinco e alumínio, perfeito? Família 1A, você vai ter os metais da família 1A, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, tudo vai ter NOx mais um, perfeito? Por quê? Porque só tem um elétron na última camada. E pelaquela teoria do octeto, lembra que tem que ter 8 elétrons? Se ele perde um elétron, ele fica com mais um, certo? Toda a família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, vão ter NOx o quê? Mais 2. Sempre mais 2, porque tem 2 elétrons na última camada. Família 2A ou família 12, família 2, tem sempre 2 elétrons na última camada. E a família 3A? Boro, alumínio, galho, índio e tálio também terão NOx fixo e o NOx é quanto? Mais 3. Não tem como errar na prova, cara. Família 1A é mais 1, família 2A é mais 2, família 3A é mais 3. Outra coisa, a prata tem sempre NOx mais 1, o zinco tem sempre NOx mais 2 e o nosso amigo flúor tem sempre NOx o quê? Menos 1. Agora, vamos lá, esses daqui não tem como, a gente vai ter que fixar esses números, tranquilo? Que é a prata e o zinco. Mas o flúor é fácil de saber, né? O flúor é da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, e para dar 8, segundo a teoria do octeto, ele precisaria receber, então é negativo, ganhar apenas 1, por isso que é menos 1. Pronto. Essa é a galera de NOx fixo. E o que é importante de tudo isso? Acompanhe comigo aqui, ó. E o que é importante de tudo isso? Por exemplo, se você pegar NaCl, veja que o Cl não está na nossa lista, ele não tem NOx fixo, mas o sódio tem, então já sei que o sódio é mais 1, perfeito? Ah, professor, e se o sódio estiver ligado com o flúor? Não interessa, o sódio é sempre mais 1. Ah, e se o potássio, que também é da família 1A, estiver do lado do oxigênio, professor? Assim,
não tem problema, o potássio é sempre mais 1. Perfeito? Toda a família 1A é mais 1. Assim como, vamos pegar a família 2A, magnésio. Magnésio ligado com oxigênio, não importa com quem o magnésio esteja, magnésio é sempre mais 2. E a prata, professor? A prata vai mudar se estiver do lado de alguém? Não. A prata é sempre mais 1, o zinco é sempre mais 2. Então, é fundamental você ter noção das entidades que têm NOx fixo, perfeito? Então, zinco, prata, flúor, OF2. O flúor é sempre menos 1, perfeito? Então, basicamente é isso. Esses são os átomos, né, melhor dizendo, que têm NOx fixo, perfeito. Mas, professor, e os outros? Já ouvi falar do oxigênio, já ouvi falar que o oxigênio tem NOx fixo. Como é que funciona essa situação? Vamos lá. Outros casos, vamos escrever aqui. Outros casos. Vamos lá, como é que seria? Outros casos. Por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio, embora ele não tenha NOx fixo, ele apresenta só duas possibilidades quando ele faz ligações químicas. Quais são essas duas possibilidades do hidrogênio? Vamos lá, pessoal. Ou ele fica mais 1, ou seja, ele perde 1, ou, se for uma ligação covalente, no caso da ligação covalente, ele tem tendência a perder 1, e no caso que vocês vão ver da ligação iônica, ele sempre ganha 1. Então, o hidrogênio, ele pode assumir dois valores. Então, embora não seja fixo, ele pode assumir dois valores, né? Mais 1 e menos 1. E é importante você dominar essa técnica. Normalmente, o valor é menos 1 quando ele está ligado a um metal. Então, hidrogênio ligado a metal, ele é sempre menos 1. Não estou entendendo. Exemplo, NaH. Sódio você já sabe que é mais 1, né? Você já sabe que o sódio é mais 1. E o hidrogênio é quanto? Menos 1. Tá? O hidrogênio sempre é menos 1. Mas por que, professor, o hidrogênio é menos 1? Porque o sódio tem tendência a perder, nesse caso, o hidrogênio tem tendência a ganhar, e se o hidrogênio tem tendência a ganhar, ele vai assumir um valor negativo. Diferente quando o hidrogênio está ligado a um ametal. Ametal, flúor, cloro, bromo, iodo, oxigênio. Se você ligar, por exemplo, o hidrogênio com o flúor, nesse caso o hidrogênio passa a ser mais 1. E você sabe por quê, né? Porque o flúor tem que ser menos 1. Embora aqui haja um compartilhamento, você lembra? Esse compartilhamento não é igual, ele é o quê? Desigual. Então, vamos tentar resumir assim, pessoal, para ser bem objetivo. Se o hidrogênio estiver ligado a um, vamos lá, metal, ele sempre é negativo, perfeito? O valor dele é sempre negativo. Se ele estiver ligado a um metal, o valor dele é sempre positivo, certo? Perfeito. Tem um outro camarada também que, embora não tenha NOx fixo, ele sofre pequenas variações. Quem é ele? O oxigênio. O oxigênio, pessoal, ele pode assumir vários valores, mas essencialmente o NOx dele é menos 2, tá? Então vamos lá. O oxigênio pode ser menos 1, o oxigênio pode ser menos meio, ele pode assumir vários valores. Perfeito. Mas o macete é o seguinte: você fixa no menos 2. Fixe no menos 2. Como assim no menos 2? Se o oxigênio, o macete é o seguinte: se o oxigênio estiver de um lado de um não fixo, não fixo que eu digo aqueles átomos que nós estudamos ainda há pouco, que tem NOx fixo, sempre ele é menos 2, perfeito? Então, quando é que o oxigênio é menos 2? Quando ele está do lado do não fixo. Professor, e se ele estiver do lado do fixo? Se ele estiver do lado do fixo, se ele tiver o oxigênio ao lado do fixo, ele pode assumir vários valores, tá? Você pode ter inclusive o menos 2, menos 1, mais 2, inclusive menos meio, tá? Você pode ter valor em fração. Vamos lá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Vamos fazer aqui um modelinho do hidrogênio, do oxigênio. Olha só, se você pegar MgO, o que é MgO? É o magnésio com o oxigênio. Magnésio é fixo? É, magnésio é fixo. Então, o oxigênio vai ser quanto? Pode ser menos 2 ou mais 2. O que você faz? Como ele está do lado do fixo, você faz o seguinte: magnésio, você atribui o valor dele, que é mais 2, que você já estudou que ele é fixo, e aí que surge a grande questão. Se eu perder 2, o outro tem que ganhar 2. E aí você descobriu que o oxigênio é menos 2. Ou seja, a soma deles tem que dar 0. A soma deles tem que dar 0. Quando você somar esses valores, tem que dar 0. Então, funciona assim, ó. Fixe que o oxigênio é quanto? Desculpe, fixe que o magnésio é mais 2 e você descobre do oxigênio dizendo que a soma deles dá 0. Logo, o oxigênio tem que ser menos 2
para isso dar zero. Agora, se você está do lado, o oxigênio está do lado de um cara que não é fixo, você não tem que se preocupar. O oxigênio é sempre menos 2, obedecendo essa regra geral. Então, se ele não está do lado do fixo, não tenha dúvida, ele é sempre menos 2. Agora, se ele está do lado do fixo, ele pode ser menos 2, mas não necessariamente será menos 2. Vamos a um outro modelo aqui. Se eu pegar, por exemplo, SO2, enxofre é fixo? Não, enxofre não é fixo. Então, o oxigênio tem que ser quanto? Menos 2, porque o enxofre não é fixo. Se eu pegar, por exemplo, K2O2, e agora o potássio é fixo? É. Então, você não diz que o oxigênio é menos 2. Você diz que o potássio é fixo, então ele é mais 1. E agora você vai ter que dizer que a soma dá zero. No final, isso aqui tem que dar zero. Ora, se a soma dá zero, porque a quantidade que um perde é a quantidade que o outro ganha, se eu multiplicar aqui, não esqueça que são 2 potássios. Você está perdendo 2 vezes. Então, aqui você tem que estar ganhando quanto? 2. Então, vai ter que ser menos 1, porque já tem 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com 2 daqui, vai dar 0. Perfeito? Vamos tentar clarificar isso. Bom, o esquema é o seguinte, você vai fazer assim, ó. Deixa eu melhorar aqui para você essa ideia. Você vai fazer assim, ó. Acompanhe. Seguinte forma. Vamos lá, regra. Regras básicas, para ficar melhor. Regras básicas. Bora, para a gente não errar esse assunto mais, tá bom? Quais são as regras básicas? Vai fazer o seguinte. Vamos dividir aqui em 4 partes. Perfeito? Pronto. Vamos lá. Olha como é que funciona. Se você pode ter 4 hipóteses. Quais são elas? Ou você tem uma substância simples, que seria o cara sozinho, ou com 2, com 3, com 4. Eu vou deixar ele sozinho, tá? Você pode ter ele combinando com alguém. Aí você tem o que a gente chama de substância o quê? Composta, certo? Você pode ter ele também na forma de íon, que seria um íon simples, porque só tem um elemento químico. Ou você poderia ter ele na forma de íon composto, que seria o OH- aí, né? Vê se eu entendi. Vamos lá? Isso aqui, vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma substância simples. Isso aqui é uma substância composta. Isso aqui é um íon simples. Isso aqui é um íon composto. Deu para entender? Vamos lá. Substância simples, substância composta. Íon simples, íon composto. Pronto. Por isso que são 4 regras básicas. Você tem que saber essas 4 regras básicas. Vamos lá? Toda vez, o macete é o seguinte, você vai olhar sempre, acompanha? Você vai olhar sempre para o que está aqui em cima, como expoente. O que tem aqui em cima? Bora, o que vai ter aqui em cima? Como é que eu vou fazer aqui em cima? Pronto. Quando não tem nada, você vai considerar 0. Sempre que não tem nada, você vai considerar 0. Se tiver alguma coisa, é o que está lá em cima. Ó, no caso aqui é mais 1. Se tiver alguma coisa, é o que está lá em cima, no caso é menos. Perfeito? Então vamos lá? Aqui é sempre 0, 0, mais 1, menos 1. Poderia ser menos 2, correto? Perfeito. Vamos lá então. No primeiro caso, vamos trabalhar com esse aqui. Ó. Primeiro caso, o que você vai fazer? Resposta, toda substância simples, o NOx é 0. O que você vai fazer? Você vai dizer que a resposta que está lá em cima. Pronto, o NOx é 0. É só descer esse número para cá. Resposta 0. Toda substância simples tem NOx 0. Deixa eu ver se eu entendi, professor, o que você está querendo dizer. H2, não tem nada lá em cima, o NOx é 0. F2, não tem nada lá em cima, o NOx é 0. Cl2, não tem nada lá em cima. Claro que tem que ser 0, né, pessoal? Cloro com cloro, o que você acha? Você acha que tem diferença de eletronegatividade? Não, por isso que o NOx é 0, tranquilo? Vamos para esse caso aqui, ó, o HF. No HF, eu tenho uma substância composta. Ah, substância composta, eu já posso aplicar aquelas regras. Quem é que tem NOx fixo aqui, professor? O flúor. Como o flúor, eu já sei que ele é menos 1. Mas ele não é 0, não, porque tem 2. Aqui, você só tinha 1. Aqui, você tem 2. E quando você tem 2, o que você vai fazer? Você vai dizer que a soma tem que dar o número de cima. Logo, se esse aqui é menos 1, esse aqui tem que ser mais 1, para que a soma deles dê quanto? 0. Quer dizer, vou somar os dois e ele vai ter que dar o número lá de cima, que é 0. Perfeito? Então, a soma dá 0. Vamos pegar um outro exemplo.
Cl2. Magnésio de que família? Fixo. 2A, sempre começa pelo fixo, mais 2. Cloro é quanto? Ah, a soma tem que dar 0. Então, o cloro tem que ser quanto? Menos 1, porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com mais 2, a soma vai dar exatamente quanto? 0. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, CaO, óxido de cálcio. Cálcio é de que família? 2A. 2A tem NOx fixo? Tem. Quanto é? Mais 2. Poxa, quanto vai ser do oxigênio? O oxigênio não é fixo. Perfeito. Mas ele está do lado do fixo. Como é que eu descubro? A soma tem que dar 0. Então, o oxigênio tem que ser quanto? Menos 2. Bem tranquilo, né, pessoal? É só você verificar no caso de substância composta. Professor, e se eu tiver, voltando aqui, ó, e se eu tiver um íon simples? É fácil. Qual que você acha que vai ser a resposta? Se aqui é só baixar, aqui também é só baixar. Resposta mais 1. É a própria carga do íon. Então, se a carga do íon é mais 1, resposta mais 1. Se a carga do íon é mais 2, a resposta é mais 2. Vamos lá? Ferro mais 3. Qual vai ser o NOx do ferro? Mais 3. E assim fica fácil. Se o oxigênio tiver menos 2, o oxigênio, resposta menos 2. Se o fluido tiver menos 1, vai ser menos 1. É o próprio NOx que você tem lá em cima. Pois bem, vamos ao último caso, que é do íon composto. Professor, como é que eu trabalho com íon composto? O íon composto é o seguinte, ó, como é fácil. É a soma deles que tem que dar o valor lá de cima. Você vai fazer o somatório e esse somatório vai ter que dar o número menos 1, que no caso do nosso exemplo, o número é menos 1. Vamos lá, então? Como é que eu vou fazer isso? Ó, quem é fixo? Ninguém é fixo, correto? Mas o oxigênio, quando não está do lado do fixo, ele é sempre quanto? Menos 2. A pergunta é, qual deve ser o valor do hidrogênio para que o resultado dê menos 1? Que é o resultado que vai dar lá em cima. Sempre a soma tem que dar o resultado lá de cima. Ora, qual é o resultado do hidrogênio? Mais 1, porque mais 1 com menos 2 vai dar o valor menos 1. Perfeito? Vamos a outro exemplo. SO4 menos 2. Vamos lá? Quanto é o do oxigênio? Não está do lado do fixo, então o oxigênio é quanto? Menos 2. Se você multiplicar aqui, ó, vai dar menos 8. Aí a pergunta é, quanto é que tem que ser o enxofre para que isso ocorra? 2 vezes 4 menos 8. Teria que ser o quê? Mais 6. Por que teria que ser mais 6? Porque mais 6 com menos 8 vai dar menos 2. Então, gente, as regras básicas são essas. É porque a gente está tentando fazer aqui de uma forma rápida, mas, essencialmente, você tem o primeiro caso, que é o caso da substância simples, o segundo caso, que é o caso da substância composta, o terceiro caso, que é o caso do íon simples, e o quarto caso, que é o caso do íon composto. Substância simples, o NOx é 0. Substância composta, a soma tem que dar 0. Íon simples, o NOx é a carga do íon. Íon composto, o NOx é a carga, é a soma. Desculpe, voltando, íon composto, a soma dos NOxes tem que dar a carga do íon. Perfeito? Vamos fazer o seguinte, vamos treinar um pouquinho essa parte para ver se ficou legal, né? Para ver se você entendeu bem. Vamos lá, vamos fazer um treino. Exemplos, né? Vamos fazer aqui algumas questões. Para ver se a gente consegue fixar legal. Tudo tranquilo? Olha só, vamos pegar aqui, fazer exemplos aqui. Vamos pegar aqui HCl. Tem alguém fixo, pessoal? HCl tem alguém fixo? Não, não tem ninguém fixo. O que eu vou fazer se não tem ninguém fixo? Ora, se não tem ninguém fixo, eu posso dizer que o hidrogênio é o quê? Mais 1, porque ele está do lado de um ametal. Quando ele está do lado de um ametal, ele é mais 1. Então, o cloro vai ser quanto? Ah, a soma tem que dar 0, porque não tinha nenhum número em cima. Então, o cloro tem que ser menos 1. E eu descobri o do cloro sem precisar saber o NOx do cloro. E o NOx do cloro não é fixo, né? Pronto, vamos a outra hipótese. Vamos colocar agora aqui MgO. Vamos lá. MgO, qual é a conclusão que eu chego? A soma tem que dar 0, não é? Magnésio é fixo? É, então ele é mais 2, porque ele é da família 2A. Para dar 0, aqui tem que ser quanto? Menos 2. Você descobriu do oxigênio. Mas, professor, e se aparecer, por exemplo, MgO2? MgO2, você vai descobrir tranquilamente. Como é que você vai fazer isso? Não vá pelo oxigênio dizendo que é menos 2, você vai pelo magnésio, dizendo que ele é mais 2, que ele tem NOx fixo.
Você vai dizer que a soma tem que dar quanto no final? 0. Logo, qual é o número que eu vou colocar aqui? Menos 1. Por que eu vou colocar menos 1? Porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com mais 2, o resultado vai dar quanto? 0. Perfeito? Então, tem que ser menos 1 para que esse resultado dê 0. Vamos a outro exemplo. E se fosse MgO4? Sem problema, você vai conseguir descobrir facilmente. Veja, a soma tem que dar 0. Magnésio nunca muda, lembra? No oxifixo, ele é sempre quanto? Mais 2. Qual é o valor que tem que dar? Aqui tem 4 já, hein? Ó, já tem 4 aqui. Menos meio. Tem que ser metade de 4 para dar 2, para que a soma dê quanto no final? 0. E você percebe que o oxigênio passou a ter o quê? Vários NOxes diferentes. Porque ele está do lado de quem? Do fixo. Veja que ele está sempre do lado do fixo. E do lado do fixo ele pode assumir valores diferentes. Mas, tranquilo, né? Cálculo do NOx não é muito complexo, não. Vamos pegar uma substância maior aqui. Vamos pegar, por exemplo, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. E vamos pegar depois o NO3-, que é o nitrato, né? O caso de uma substância composta e o caso de um íon composto. Se eu pegar aqui, por exemplo, H2 e perguntar para vocês quanto é o NOx, vocês sabem que é 0. Se eu pegar H- e perguntar quanto é o NOx, vocês vão dizer que é menos 1. Confere? É a carga do íon, que não aparece aqui, mas aqui é 0, é uma substância simples. Bom, professor, e no caso dessas substâncias compostas? Aqui tome cuidado. A soma dá quanto? 0. E aí o que eu faço? Como o oxigênio não está do lado do fixo, ele é sempre quanto? Menos 2. Família 6A ganha 2. E o hidrogênio, como está do lado de um ametal, ele é sempre quanto? Mais 1. Agora você vai fazer a continha para dar 0. Você tem que multiplicar e descobrir qual é o do enxofre. Então, o objetivo é descobrir o do enxofre. Vamos lá? 2 vezes 4, vou fazer a conta aqui embaixo. 2 vezes 4 dá menos 8. 2 vezes 1 dá mais 2. E o número que tem que ficar aqui é quanto? Mais 6, para que esse resultado dê 0. Então, eu digo que o NOx do enxofre é o quê? Mais 6. Então, a ideia é descobrir o do meio, perfeito? Nesse caso aqui, a soma não dá 0, a soma dá menos 1. Como o oxigênio não está do lado do fixo, ele é sempre quanto? Menos 2. 2 vezes 3, menos 6. É para dar 0? Se fosse para dar 0, eu ia colocar mais 6. Mas não é para dar 0, é para dar menos 1. Então, tem que ser quanto? Mais 5. Porque mais 5, somado com menos 6, dá menos 1. Então, assim, essencialmente, cálculo de NOx não é complexo. Você consegue efetivar o cálculo do NOx de uma forma bem tranquila, viu, pessoal? Sem estresse. E por que isso é importante? Porque nas aulas de pilha, a gente vai estudar anodo, catodo e vamos ter que aprender se o cara está perdendo elétron ou ganhando elétrons. E é importante vocês fazerem o cálculo do NOx. Vocês têm que dominar a parte de quê? De NOx. E com isso surgem 2 fenômenos importantes na perda e no ganho de elétrons. Um denominado de oxidação. Você tem a oxidação. A oxidação ocorre quando você tem a perda de elétrons, tá? E você tem o fenômeno da redução. A redução é quando você vai ganhar o quê? Elétrons. Pessoal, perder elétrons na química tem um nome especial, é oxidar. Oxidar, perder elétrons. E perder elétrons, como é que eu sei na prova que o cara está perdendo ou que o cara está o quê? Ganhando elétrons? Muito simples. Para descobrir isso é muito simples. Olha como é que funciona. Se aquele NOx que você calculou, aquele NOx, ele estiver aumentando, o fenômeno é oxidação. Agora, se aquele NOx que você calculou estiver diminuindo, como o próprio nome diz, é uma redução. Então, oxidação é o quê? Aumento de NOx. Oxidação é aumento de NOx. Redução é o quê, pessoal? Diminuição de NOx. Vamos lá, vamos ver o modelinho, como seria? Olha só, você pegou o cálcio. Aí o cálcio, aconteceu alguma coisa com ele e, de repente, ele ficou cálcio mais 2 e acabou liberando aqui 2 elétrons, ele perdeu 2 elétrons para alguém. Me diga, como é que o cálcio era antes? O cálcio, quanto é o NOx do cálcio? Está sozinho, não tem nada em cima, então é 0. Quanto é a carga do cálcio? 0. Opa, o cálcio está sozinho? Tá, mas está mais 2. Quanto é a carga do cálcio? Nós já estudamos, mais 2. Perfeito. O que aconteceu com o cálcio? Aí eu interpreto. O que aconteceu com o cálcio? O NOx dele, o que, pessoal? Aumentou. Porque o NOx dele aumentou, foi de 0, matematicamente falando, ele foi de 0 para quanto? Para mais 2. E se ele foi de 0 para mais 2,
está sofrendo que fenômeno? Oxidação, porque é um aumento de NOx. Mas dá para perceber também por aqui, ó, que o elétron está saindo. E o elétron saindo indica o fenômeno do quê? Da oxidação. E como seria um exemplo de redução? Seria fazer a reação inversa. O cálcio estava perdendo 2, tinha perdido 2. Alguém doou para ele 2 elétrons, olha a setinha, e ele voltou a ser cálcio zero. O que é cálcio zero? É o cálcio sem ter perdido seus elétrons. Então, se eu for calcular o NOx desse cálcio, eu já aprendi, é quanto? Mais 2. E se eu for calcular o NOx desse cálcio, que não tem nada, ele é quanto? 0. E de 0 para mais 2, ocorreu que fenômeno? O número diminuiu, e se o número diminuiu, ou seja, o NOx diminuiu, e o nome do fenômeno é o quê? Redução. Então, eu digo aqui que o cálcio mais 2 reduziu. Na de cima, eu digo que o cálcio zero oxidou a cálcio mais 2. Aqui, o cálcio mais 2 reduziu a cálcio zero. O número reduziu. Então, é muito fácil você identificar o fenômeno da oxidação e o fenômeno da redução. Vamos lá? Oxidar é sinônimo de quê? De perder elétrons. Perdeu elétrons, como é o nome do fenômeno? Oxidação. Exemplo, cálcio, ele não tinha perdido nem ganho nada e, de repente, ele está perdendo 2. Que fenômeno é esse? Oxidação. O limite é a seta, você tem que olhar para essa setinha. Essa setinha diz quem está antes e quem está depois, perfeito? Então, ó, quem está antes da seta, cálcio mais 2. Quem está depois da seta, o cálcio. O que aconteceu com o cálcio? Ele foi de mais 2, para 0. E se ele foi de mais 2 para 0, ele sofreu que fenômeno? Sofreu redução. Então, eu vou colocar aqui só, para exemplificar, um modelo aqui, ó. Acompanhe comigo. Se eu disser assim para você, magnésio mais 2 recebeu 2 elétrons e se transformou em magnésio. O que aconteceu com o magnésio? Ele era mais 2 e se transformou em magnésio 0. O que aconteceu com o número dele? Ele sofreu oxidação, ou melhor, ele sofreu redução. Por que ele sofreu redução? Porque o NOx dele está o quê? Diminuindo. Então, redução é sinônimo de quê? Diminuição de NOx. Se eu fizesse o processo inverso, magnésio, dando origem a magnésio mais 2 elétrons, o meu magnésio era 0, foi a ser magnésio mais 2, ele sofreu que fenômeno? Oxidação. E oxidação significa que o seu NOx sempre o quê? Aumenta. Aumento de NOx, o nome do fenômeno é o quê? Oxidação. Diminuição de NOx, o nome do fenômeno é o quê? Redução. Perfeito? Vamos lá? Vamos fazer um outro caso aqui específico sobre isso. Olha só. Bom, você tem também o que a gente chama de agente oxidante e agente redutor. O objetivo dessa aula aqui não é falar especificamente sobre isso, mas eu preciso te mostrar outras coisas. Olha só. Quando você pegar uma reação química que tiver assim, Ca, dando origem a Ca mais 2 elétrons, não esqueça de uma coisa. Normalmente, esse cara aqui, quando está com NOx 0, ele está na forma sólida. Quando ele é metal, ele está na forma sólida. E esse cara aqui, normalmente, ele vai estar em solução. E, normalmente, é água, ele vai estar em solução aquosa. Olha uma macetezinho importante que você tem que ter para a prova. Se você vê o cara reduzido, que é na forma 0, não esqueça, ele está na forma sólida. Se você pegar ele nessa forma, ele está na forma aquosa, ele está dissolvido em água. Seria mais ou menos assim. Esse cara e esse cara aqui, eles estão refletindo a seguinte situação, olha só. Esse cara aqui é como se ele estivesse num formato de uma barra. Ele é sólido, é o cálcio sólido. Aqui, você necessitaria de um recipiente, olha só, você precisaria de um recipiente e nesse recipiente você vai ter um líquido e o seu cálcio ele vai estar dentro desse líquido na forma o quê? Mais 2. Quer dizer, ele não vai estar dissolvido, ele vai estar, dissolvido, ele não vai estar na forma sólida. Então, vamos lá. Como é que funciona o negócio? Cálcio, essa barra metálica, isso aqui é uma barra, beleza? O cara está sólido, você tem uma barra. Então, importantíssimo para a ideia de cátodo e anodo, em pilha, você entender isso. Toda vez que você pegar ele dessa forma, você já sabe que ele vai estar dissolvido em uma solução. Agora, se você pegar ele nessa forma, você já sabe que ele vai estar na forma o quê? Sólida, ou seja, na forma de barra. Isso falando dos metais, pessoal, beleza? Isso a gente falando dos metais. Dos ametais é outra história, mas isso aí
não é o objetivo da nossa aula hoje. Então, vamos lá, vamos ver se a gente conseguiu entender bem como é que funciona esse sistema. Olha só, vou lhe mostrar aqui com mais detalhes como é que funciona isso. Acompanhe. Vamos lá. Imagina que eu tenho um recipiente. Ó, vou fazer aqui bem simples. Imagina que a gente tem aqui um recipiente. Aí aqui dentro desse recipiente, você contém o seguinte, você tem aqui dentro uma substância química, certo? Digamos que aí dentro eu vou colocar Ca, certo? E aqui tem uma barra de um sólido. Então aqui tem um sólido, perfeito? E esse cara é Ca. Então é cálcio e cálcio. Você já sabe de antemão que esse cálcio aqui é o cálcio zero, é o cálcio sólido. E esse cálcio aqui, cálcio é da família 2A, lembra? Ele está em solução o quê? Aquosa. Então, ele tem que ser na forma o quê? Mais 2. Então, ele tem que estar na forma de cátion dentro da solução. Ora, se eu escrever, então, uma equação dessa forma, ó, cálcio dando origem a cálcio mais 2. Se eu colocar... Só um instante, deu uma travada aqui. Se eu colocar cálcio mais 2 elétrons, o que aconteceu? O cálcio era sólido e se transformou em cálcio o quê, pessoal? Aquoso. Você sabe o que está acontecendo? É como se o cálcio que está na barra, que é esse cara aqui, ó, estivesse passando para a solução. E aí que vocês vão estudar comigo que essa reação que você está vendo aqui é uma reação de quê? De oxidação. É aí que você vai ver que esse metal ele vai começar a corroer, né? Deixa o professor apagar aqui, ó. Vai começar a corroer. Então, vai sumir essa parte da barra, porque boa parte dessa barra, ela está passando para onde? Para a solução na forma de cálcio mais 2. Então, ao olhar para uma reação desse tipo, o que eu vislumbro? Vamos lá? Ao olhar para uma reação desse tipo, o que eu consigo vislumbrar? Que eu era sólido, estou nessa barra, tá vendo? E passo a ser o quê? Aquoso. Então, essas reações, vocês vão estudar chamadas, ainda não é uma aula sobre anôdica toda, mas é essencial você dominar o quê? Que o cara nessa forma está na forma sólida e o cara nessa forma está na forma aquosa. Valeu? Eu vou passar um outro vídeo depois para vocês, mas essencialmente é isso. E forte abraço e a gente se vê na próxima aula, beleza?